Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se mal medido, como os autocarros do Porto. João Miguel Tavares confessa-se regressivo e Pedro Mexia sente-se um bebé. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que a maioria de esquerda no Parlamento aprovou na generalidade o último orçamento da legislatura, consumando o triunfo da geringonça sobre o diabo. Havemos de falar disso mais adiante neste Governo Sombra, em que grande parte daquilo que vamos tratar esta semana é dedicado à eleição no Brasil de Jair Bolsonaro. O que leva o Pedro Mexia a querer ser, desta vez, ministro do Mata-Moro. Um Mata-Moros, diz o dicionário, é um fanfarrão, um gabarola. Será o caso de Bolsonaro, Pedro Mexia? Não, aqui o que me importa não é ele ser fanfarrão, é que ele, ao convidar o Moro, Sérgio Moro, o juiz, para ministro da Justiça, desculpem, vai contribuir para matar um processo importante que aconteceu no Brasil, que foi o processo Lava Jato. Não porque o processo em si vá morrer, já aliás se sabe que é a juíza que vai substituir Sérgio Moro, mas o que aconteceu foi o seguinte: a corrupção era endémica no Brasil, generalizada, a gente sabia. Aliás, os defensores do PT não dizem que o PT não é corrupto, dizem que toda a gente é corrupta, o que aliás é verdade, só que o PT teve lá 3 mandatos e meio, portanto, teve algum tempo para exercer ou combater, o que não foi o caso, essa corrupção. Até foi o caso na questão dos juízes, mas enfim, já lá vamos. Isso aconteceu, de repente, pela primeira vez na história, vários jornais brasileiros lembraram isso, os eleitores escolheram a corrupção como o tema mais importante da política brasileira, nunca tinha sido citado como um tema mais importante, e este juiz foi um dos juízes que se notabilizou por isso. Ao escolhê-lo, o Bolsonaro está a fazer uma escolha normal ou está a dar-lhe uma recompensa por ter metido Lula da Silva na cadeia? Do ponto de vista dele, é uma escolha normal. Para a lógica de Bolsonaro, é uma escolha normal, mas para uma lógica de um Estado de direito democrático em que se supõe que há uma fronteira clara entre a atividade judicial e a atividade política, é muito negativa. Ou seja, Lula não foi candidato e teria ganho, pelo menos com as sondagens que havia na altura, por causa da ação do juiz, com algumas coisas processuais, aliás, duvidosas pelo meio. E depois ganha o candidato do extremo político oposto. E o juiz que impediu, bem ou mal, não é esse o ponto, aliás, acho que bem, até genericamente bem, mas que impediu o candidato da esquerda de se candidatar, aceita ser ministro do candidato da direita. Isso põe em causa a decisão, ou pelo menos põe sob suspeita a decisão. Põe sob suspeita porque supõe, por um lado, que havia intenções políticas, que havia vontade de ele fazer política, coisa que ele, aliás, disse várias vezes que não, tudo isso, retrospectivamente, as críticas que lhe foram sendo feitas como processo de intenção, agora realmente podem bater certo. Isso é pena para o Brasil. Suspeito que o próprio Sérgio Moro é capaz de subscrever essa tese. Há menos de um ano, o juiz Sérgio Moro garantia que política nem pensar para não perder a credibilidade como juiz. Não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político, porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento. O juiz Sérgio Moro, em novembro do ano passado, aparentemente desautorizar o novo Ministro da Justiça de Bolsonaro. Concorda mais com o juiz ou com o novo Ministro da Justiça brasileiro, Pedro Mexia? Pois eu concordo que, mesmo que isso, mais uma vez, não seja diretamente comprovável, mas
cria uma suspeita gigantesca. É evidente que os juízes podem ter vida política, mas aqui não se trata de alguém que esteve num processo que envolveu a política há muitos anos e agora, num outro contexto, faz política. Trata-se de um processo que teve implicação direta nesta eleição. Nesta eleição, ou seja, ele foi, digamos assim, o árbitro, e na semana seguinte está a jogar com uma das equipas. Isso realmente é decepcionante, porque eu acho que, ao contrário do que tem acontecido, que as pessoas a criticarem a Lava Jato foi muito importante e criou um Brasil mais respirável, embora sob pena de ter visto muito lixo a céu aberto. Mas é muito importante que o Brasil tenha passado pela Lava Jato. E agora, a tirar a Lava Jato fora, mesmo que este processo continue, porque se percebe que ela teve uma implicação política. Aliás, nós temos um exemplo, que foi o juiz italiano Di Pietro, que foi um dos principais juízes criou um partido do caso do processo Mãos Limpas, que revolucionou a política italiana, acabou com os velhos partidos todos, por causa de casos de corrupção, máfia e tudo isso, e depois também achou que ia ter capital, e teve durante um tempo para formar um partido cheio de moralidade na boca, que afinal também ficou pelo caminho, e é muito triste que o Brasil copie o modelo italiano. O que é que lhe pareceu, Ricardo Araújo Pereira, a primeira uma aparição pública de Bolsonaro na noite em que se tornou o presidente eleito do Brasil, numa declaração para as redes sociais, foi aí que ele falou pela primeira vez, com uma Bíblia, a Constituição Brasileira e um exemplar de uma biografia de Churchill ao lado? É de facto uma mixórdia interessante. O que eu ainda assim, apesar de ele podia-se fazer aquele jogo, o que é que está errado ali? Sim, exatamente. E há várias coisas. Eu acho que a principal é ele não ter um palito na boca. Sinceramente, o Bolsonaro, as coisas que o Bolsonaro diz, eu já as ouvi, mas normalmente ouvi-as de gente que tem um palito na boca e está numa tasca. Não achou surpreendente estar lá a biografia do Churchill? Eu acho tudo surpreendente. É muito provável que ele não tenha lido nenhum daqueles livros. Atenção, isso é... E pode ser que agora tenha tempo. Da Bíblia deve ter ouvido umas passagens, porque ele vai muito àquelas celebrações da Igreja Evangélica. Sim, a presença... Eu escrevi, aliás, sobre isso esta semana, porque me parece que um dos factos mais intrigantes destas eleições é precisamente a participação de Deus, Nosso Senhor. Porque no discurso de tomada de posse, Bolsonaro diz que foi Deus que lhe deu esta oportunidade e que o salvou do atentado, mas o senhor que cometeu o atentado diz que foi Deus que lhe mandou cometer o atentado. Deus é o bico. Nessa medida, o que aconteceu foi que Deus queria votar no Bolsonaro, mas ao mesmo tempo queria dar-lhe uma facada. Que é normalmente a definição do eleitor indeciso. Não sei o que é de fazer, dá-lhe uma facada ou voto nele. Deus pode fazer as duas. No primeiro ato público, depois das eleições, numa cerimónia religiosa, na Assembleia de Vitória em Cristo, é assim que se chama, Bolsonaro disse esta frase: eu tenho a certeza que não sou eu o mais capacitado, mas Deus capacita os escolhidos. A minha dúvida é, isto é uma declaração humilde, não sou o mais capacitado, ou a declaração, a frase de alguém que se vê a si próprio como um homem providencial? Claro. A declaração é boa, e é dos Papas, é o que os Papas costumam dizer. Eu concordo com a primeira parte da frase, não é? A parte em que ele diz eu não sou o mais capacitado. Depois, sobre o que Nosso Senhor faz às pessoas, já tenho alguma dúvida. Eu acho sempre... É boa teologia. Eu acho sempre... É boa teologia. Eu não digo que não, mas eu... É pena que não esteja a falar de teologia, não é? Mas eu como ateu, eu acho sempre admirável... qual é a palavra? Eu acho que é a desfaçatez dos crentes de serem capazes de achar que são filhos de Deus, que são o produto de uma divindade, são filhos de um... Eu tenho a certeza absoluta que não sou. Tenho a certeza absoluta que quem fez isto não é uma divindade. Tinha chifres. Tinha chifres. Não... É lá, que isto é dito assim, parece uma ofensa ao teu pai. Pois não era essa a intenção. Queria dizer aqui. E acaba por ser a minha mãe também, que é uma senhora séria. Peço desculpa aqui publicamente aos pais do Ricardo, não era essa a minha intenção. Não, mas os meus pais, na verdade, fizeram isto sozinhos. E nota-se. Nas primeiras entrevistas que deu, Bolsonaro prometeu liberalizar o porte de armas,
Concorda, João Miguel Tavares, com a filosofia do novo presidente, segundo o qual, ele disse-o já esta semana, já depois de ter sido eleito, e vou citá-lo: a arma de fogo, mais do que garantir a vida de uma pessoa, garante a liberdade de um povo. Epá, vamos cá ver uma coisa. Eu acho mal esta frase em Portugal. No faroeste. Não me parece completamente desprovida de sentido. Esse é o problema. Nós sabemos o que é o Brasil neste momento. Porque às vezes é muito fácil estarmos todos aqui a gozar com o Sr. Bolsonaro, mas o Brasil hoje em dia não tem muito por onde brincar. Mas assim, à partida, se houver mais gente com armas, se andarem todos aos tiros, se calhar a coisa não melhora, piora. Certo, mas imagina que tu estavas no meio dos Estados Unidos da América em 1850, ali no rodeado Kansas. de índios, no Kansas ou em Montana. Tu podias dizer que se calhar não era bom tu teres uma carabina porque isso iria fazer com que morressem mais pessoas, mas se tu estivesses no meio de uma quinta sozinho, rodeado de índios, querias ter a carabina. E é esse o problema do Brasil. O novo governador do Rio de Janeiro, apoiante de Bolsonaro, também já disse que quer ter snipers a disparar sobre suspeitos armados. Que delícia. Inclusive é a partir de helicópteros. Pois claro. Lá está, é o mesmo raciocínio. Isto em Portugal não faz muito sentido. No Brasil, mas atenção... Não faz. Espera aí, imagina, vais no Chiado. Parece-te um carteirista. Não. Está um tipo no helicóptero. Pá! Atenção, mas o Obrigado, amigo. O problema é que não é o carteirista, estás no Chiado, de repente aparecem dois tipos em chanatas, cada um deles com uma metralhadora de guerra. Tem que ser em chanatas. Geralmente tem que ser em chanatas, é só para fazer pandan com o Brasil. Porque geralmente no Brasil eles estão sempre todos em chanatas. Eu sei, não, eu achei curioso não abate salientar. ninguém que não, é preciso metralhadora e chanata. Eu achei curioso E aí eles salientares matam. isso como se fosse nível, se fosse um tipo com sapatos a querer me matar, tudo bem. Agora aparecem de chanatas. O Pedro Mexia estava no Brasil, em São Paulo, no dia das eleições. Teve mais contacto com os brasileiros eufóricos, que se viram nas imagens televisivas nas ruas a vitoriar Bolsonaro, ou com a quase metade da população em estado de choque pelo resultado, Pedro Mexia? Eu estava, no contexto em que eu estava no Brasil, estava com escritores e jornalistas que estavam em estado de choque. Sim, E depois fomos de táxi para o restaurante. E os taxistas não tinham bem a mesma opinião. E depois fomos ao restaurante e as pessoas do restaurante também não tinham bem a mesma opinião. E, aliás, em São Paulo, a vitória de Bolsonaro foi arrasadora. O que, aliás, demonstrou uma coisa, e eu percebi isso falando depois com algumas outras pessoas, alguns votantes de Bolsonaro, as pessoas, para já uma parte muito significativa, os jornais brasileiros diziam 2/3, mas é impossível medir isso, diziam que era, sobretudo, correr com o PT. Votariam em qualquer pessoa para correr com o PT. E isto, embora possa ser um raciocínio primário, pode também ser um raciocínio significativo. Quer dizer, aconteceu ali qualquer coisa, aliás, várias coisas. Foi o melhor destas eleições. Para essa. E, em segundo lugar, as pessoas com que eu falei que votaram Bolsonaro desvalorizavam completamente o tipo de raciocínios que nós temos aqui na Europa sobre ir ser uma ditadura, ir ser fascismo, não sei o que mais. O que eles dizem foi um bocadinho o que diziam os defensores de Trump, que é retórica, que é uma coisa bombástica para ter atenção. Vários deles diziam que ele tinha 8 segundos, ou não sei o que, de tempo de campanha, que precisava ter frases bombásticas, mas que foi sempre um deputado, há 27 anos, um deputado bombástico, mas ineficaz. Aliás, há fotos muito engraçadas do Bolsonaro a falar sozinho na Câmara dos Deputados, toda a gente se ia embora, ninguém ligava nenhuma. Eu acho que o que acontece é o mesmo que acontece com Trump. Eu acho perigoso achar que são só palavras, até porque, como vimos com Trump, não são só palavras. Mas foi um Brasil claramente farto do PT. Isso era o assunto que vinha à baila em todas as conversas, incluindo... citado, lamentosamente, claro, pelos votantes do PT, que diziam isto mais que o Bolsonaro, eles queriam... E aí eles atribuem várias razões, ódio de classe, esse tipo de coisas. E os outros falam da corrupção e da insegurança. A insegurança, entre 2005 e 2015, o número de homicídios aumentou 11%, e já era grandinho. E, portanto, o PT, na faceta da corrupção e na faceta da segurança,
perdeu a batalha e isso foi fatal. Entregamos ao nosso enviado especial às eleições brasileiras, Pedro Mexia, a pasta de Ministro do Mata-Moro. Agora, continuamos ainda no mesmo âmbito. Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Miopia. E há óculos para isso, Ricardo Araújo Pereira? Para esta em especial não sei se há. A miopia a que se quer referir, pelo que percebi, não é propriamente um problema oftalmológico, mas uma questão de ordem política. Exato. Paulo Portas disse exatamente aqui na TVI que não via nada, que tinha examinado atentamente os 27 anos de vida política do cidadão Bolsonaro e não via nele nada de ética. Nenhum indicador eticamente reprovável em termos pessoais. Eticamente reprovável em termos pessoais. Parece-lhe que o antigo líder do CDS terá procurado bem ou será caso para questionar os indicadores éticos a que Paulo Portas recorreu? Pois, exatamente, faz falta uma... São os mesmos que os dele, provavelmente. Opa, isso é muito desagradável. Para o Paulo Portas? Sim. Não, E os dele, Paulo Portas? Com certeza. Eu prefiro os do Bolsonaro. É só para dizer. Incrível. Eu prefiro os indicadores éticos do Bolsonaro. Entre o Bolsonaro e o Paulo Portas votaram em em Bolsonaro. termos de indicadores éticos, mas de olhos fechados. A não ser que comecem É a uma aparecer- frase bombástica, está a conseguir a não ser que- ultrapassar os a não seus ser 8 que comecem segundos a aparecer de atenção. submarinos na vida de Bolsonaro e jaguares e não sei o quê, eu sou pelo Bolsonaro. Mas Cuidado que isso pode dar processo. Pois, Alegadamente. Alegadamente. Eu estava, atenção, eu tinha escolhido este tema e estava a pensar, como é que eu hei de delicadamente... e vem o elefante Não, e podes entra dizer- na loja de porcelanas e diz submarinos e logo. Eu estou em processo Senhora. de bolsonarização. Pois, já vi. Aliás, há muita gente lá em casa que vai concordar com isto. Já vi, boa sorte. Não, obrigado. Eu estarei lá a depor a teu favor nesse julgamento. Mas, de facto, quer dizer, eu não sei se estas declarações de Paulo Portas são irrevogáveis mesmo, ou se ele ainda vai a tempo de as rever. Mas o António Araújo... Ele depois escreveu uma carta ao público dizendo que estava a falar das questões de corrupção de Bolsonaro, que não tinha a ver com as opiniões políticas expressas por Bolsonaro. Ficha limpa, propósito como de se outras diz. questões. A ficha limpa do ponto de vista quer dizer, não é acusado de nada, não é? Sim. Mas tem havido, eu queria falar de uma coisa mais vasta, que é... Nós tratamos os grandes temas neste Tratamos os programa. grandes temas. Não, Mas não nos é ficamos pela escusado rama dizer, nem pelas sim. coisas, Mas é uma coisa pela espuma dos dias. mais vasta da qual o Paulo Portas é apenas um emblema, mas que também, mas em que a Assunção Cristas, que já falámos na semana passada, também, enfim, também é culpada disso, e várias outras pessoas da direita. Não quero compará-las à personagem do como é que se chama aquele filme com o Peter Sellers, do Stanley Kubrick, senhor ex-diretor da Cinemateca. O Dr. Estranho Amor. Exatamente. Estranho Amor. Eu não quero compará-los com o Dr. Strange Love, que tem de facto aquela dificuldade de não conseguir controlar o braço. O braço dele de repente, contra a vontade dele, que faz a saudação romana. Não quero compará-los com isso, mas há aqui um cheirinho. Há uma certa direita que parece estar Não é esse cheiro. encantada, sim, está encantada com determinadas pessoas. Com o Bolsonaro, por exemplo, com o Trump também, mas há uma determinada direita que parece encantada. Há qualquer coisa sempre fascinante nisto de um tipo meio autoritário. Para esse setor. Mas espera aí, deixa-me só dizer, eu consigo compreender eu isto, estou só a dizer espero... que no caso do Portas, não é esse o problema dele. Achas que não é? Não tem nada a ver com uma questão ideológica, tem a ver com negócios que ele faz. Está bem. Tá sim, bem. certo. Tá bem, mas por isso é que eu queria alargar o âmbito disto. Pela mesma razão que defendem Angola, muitos deles. Com certeza. Exatamente. certeza. Mas o certo É é que... preciso dizer onde é que a Montenegil tem negócios e vai ver se assinou alguma coisa que o Brasil há pouco tempo ou se quer assinar. Com É só isso. certeza, claro. Mas isso é no caso do Portas. Mas há várias outras pessoas de direita que têm feito umas declarações do género: bom, quer dizer, também não sei, o outro também era mau e tal. Subscreve Epá, a ideia de António Araújo, que disse Exato. na entrevista ao público que a direita portuguesa, ou parte da direita Alguma, portuguesa, descobriu que era afinal menos liberal do que se sim. julgava. Sim, acho que o António Araújo, essa entrevista era exatamente isso que eu queria falar. Essa entrevista do António Araújo é muito interessante. E eu acho que ele tem razão. E chega, não é? Quer dizer, não vale a pena
essas mesmas pessoas virem com a rábula do costume, que é, aliás, em grande medida verdadeira, que é certa esquerda com isto do Maduro, nunca condenaram o Maduro. Agora, o Bolsonaro, por acaso, é simpático. Portanto, se realmente estão bem uns para os outros, essa esquerda e essa direita estão bem uns para os outros, agora, parem de fazer pouco uns dos outros. Cada um tem o Maduro e o Bolsonaro que merece. E o João Miguel Tavares subscreve a afirmação do eurodeputado Francisco Assis quando ele afirma que há em Portugal uma direita encantada pelos cantos de sereia de extremistas como Bolsonaro. Não subscrevo dito provavelmente dessa maneira, até porque tem havido uma confusão, acho eu, que é achar que a escolha era óbvia. E eu acho que a escolha não era óbvia. A escolha entre um e outro não era óbvia. E isso ser dado como óbvio é que eu acho que está errado. Porque houve muita gente que não apoiou o Bolsonaro, que simplesmente dizia que era neutral em relação ao Bolsonaro, e que também foi considerado uma espécie de selvagem e cúmplice do fascismo. Mas a questão não... Ora, eu acho que essa posição é legítima. Eu não sei se é isso que tu queres dizer. E eu vi dizer. muito pouca gente a dizer eu votava no Bolsonaro. Foi para aí o Jaime Nogueira Pinto. De resto, as pessoas disseram recuso-me a votar no Haddad, recusar-me sempre a votar no Haddad, o PT isto e o PT aquilo. Ninguém mostrou nenhum entusiasmo em relação ao Bolsonaro. Simplesmente tentar manter neste contexto uma neutralidade foi considerado uma espécie de cumplicidade, lá está, com o fascismo. Acho que nunca... Neste caso específico das eleições brasileiras, naquele contexto, tendo em conta aquilo que é o papel do PT, sim, eu acho que isso é abusado. É abusado. Não me parece. É abusado e funciona eu acho que é bem isso que tu queres dizer. Eu acho que a escolha era óbvia. Não era fácil, mas era óbvia. E assim como em França, também era óbvia. Não, mas não é igual. Era não óbvio. É igual, e aqui era óbvio também. E a questão, agora, eu acho é que tu tens razão no ponto em que, para mim, acho que a escolha era óbvia, mas há muita gente que votou no Bolsonaro, apesar do que ele diz, como forma de protesto. Sim. Por isso é que a escolha de Nosso Senhor foi sábia. Foi, vota nele, mas dá-lhe uma facada nas tripas. E assim tu consegues. Há certas nuances que só a cruzinha no quadrado não captam. E assim tu sabes, olha... O problema é que isso só está ao alcance de Deus. Total alcance é isso. Os brasileiros não tinham oportunidade. Isso é que é triste. A eleição de Bolsonaro, Pedro Mexia, abriu brechas entre aqueles que em Portugal se consideram democratas? Eu acho que essa brecha existe, mas não acho que ela exista em Portugal tanto como se diz. Ou seja, há uma tentativa de criar uma alt-right, uma direita alternativa e, portanto, uma direita extrema em Portugal. Tentativa de crismar como uma alt-right. Que era o Passos Coelho e toda movimentos que eu acho dele. que não são exatamente comparáveis se nós compararmos aos Bannons da vida, que não tem muito a ver com isso. Mas concordo que, perante a subida do conservadorismo iliberal, as pessoas que dizem conservadoras liberais devem ser bastante exigentes em dois sentidos. Por um lado, não devem eufemizar demasiado, ou seja, é verdade que ele disse que fuzilava os adversários, é verdade que elogiou torturadores, mas eu não gosto disto, não gosto desta linguagem em princípio. E, sobretudo, o que o Ricardo disse é muito importante. Uma pessoa que diz isso fica um bocadinho impossibilitada de falar de Cuba e da Venezuela, etc. E, portanto, eu quero continuar a falar de Cuba e da Venezuela e dos regimes onde realmente se fazem essas coisas, e sejam eles de esquerda ou de direita. Mas acho que essas declarações ambíguas ou infelizes, seja o que for, ou em alguns casos convictas, vamos admitir que sim, foram depois usadas para guerrilha interna, que me parece menos interessante face ao que está aqui em causa, que é de facto uma guerra civil entre a direita mundial. Neste momento há duas direitas que se detestam. A direita moderada americana foi varrida pelo Trump. A brasileira também. A direita brasileira teve menos de 10%, excetuando o Bolsonaro na primeira volta. Excetuando o Bolsonaro, o candidato da direita mainstream teve 5%. Que ganhava eleições, elegeu o Fernando Henrique, etc. E, portanto, esse fenómeno existe em todo lado. Mas acho que em Portugal, como sempre, não com o grau extremo que esses fenómenos estão a ter noutros sítios. O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da miopia. Agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar ministro da
porta de saída para todos ou só para alguns, João Miguel Tavares? Não, pelos vistos é só para alguns. E isto, eu refiro-me também às reações, lá está, às reações portuguesas à eleição de Bolsonaro. Quero falar dos comentários nas redes sociais sugerindo que os brasileiros que vivem em Portugal e que votaram em Bolsonaro devem ir-se embora para o Brasil. Exatamente. Bolsonaro ganhou lá a presidência. O caso mais visível foi o da Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, em Lisboa, uma freguesia onde, aliás, vive uma grande comunidade brasileira. Exatamente. E o Pedro Mexia. Mas tu, como não votaste no Bolsonaro, safas-te. Eu acho isto realmente uma coisa espantosa. Porque... Já agora, Margarida Martins escreveu no Twitter que os brasileiros que vivem em Portugal e que votaram em Bolsonaro devem voltar ao Brasil para viver a sua liberdade. Foi o que ela escreveu, mas depois apagou. Terra, não é? Mas a verdade é que muita gente que até votou Bolsonaro, muitos querem ir. E essa é outra das partes que não se conta. Eu, no dia a seguir às eleições, tive que ir fazer análises ao sangue. Não queres contar mais nada? Não, análise ao sangue. Não, se queres saber, também fiz xixi para dentro de um copinho. Obrigado, Miguel. E a pessoa... E a cor estava... Não, e estava bem. E a pessoa que me foi tirar sangue era um brasileiro e que tinha votado no Bolsonaro. E, portanto, no dia seguinte às eleições, eu estava com entabularam conversações com um objeto pontiagudo nas mãos, a tirar-me sangue, e tivemos a conversar sobre isso. E eu fiz a mesma conversa que quase todos os brasileiros, que é nós portugueses não percebemos patavina do que está a passar no Brasil e, portanto, falamos com o nosso olhar de ocidental sem perceber a gravidade. Isso muitas vezes. Sem perceber a gravidade do que lá estava, mas, sobretudo, aquelas pessoas que são pessoas evidentemente normalíssimas, mas sentirem aquela espécie de incompreensão que não é nada liberal. Porque estamos aqui a criticar a direita do conservadorismo iliberal, e o que é que acontece também é quem não respeita os resultados das eleições e acha que estes gajos devem ir para a terra deles. Temos estado aqui a falar também imensas vezes sobre a esquerda iliberal. Certo. Mas isto em Portugal, nós há bocadinho viemos outra vez... qual o PT se encostou demasiadas vezes. Exatamente. E nós há bocadinho estavas a falar daquela frase do Francisco Assis. E aquilo que a mim me irrita muito, e aí vamos dar ao meu tema favorito, que, como se sabe, é os bonitos tempos de José Sócrates em Portugal. Eu acho extraordinário que haja uma esquerda portuguesa, na qual Francisco Assis está incluída, que têm um saborzinho muito especial sobre o que é que vai ser o Brasil, um respeito muito grande por aquilo que são as instituições democráticas, como é que os países democráticos devem funcionar. E durante o tempo que em Portugal a democracia portuguesa estava a ser diariamente atacada, e estava mesmo a ser diariamente atacada. Isto não é, oh meu Deus, lá está ele com aqueles... Não, estava a ser diariamente atacada, estava a ser atacada neste canal onde nós estamos, estavam a correr com a pessoa que neste canal tinha o telejornal mais visto, e como isto, imensas coisas de serviços secretos nas mãos, do poder bancário completamente nas mãos, do primeiro-ministro, da PT ao serviço, as outras coisas com as quais nós nem sequer sonhávamos, com professores perseguidos por contarem anedotas, com jornalistas a serem processados consecutivamente. Eram coisas que estavam a acontecer à vista de toda a gente, e essas pessoas que hoje em dia estão tão preocupadas com o Brasil com as tristes instituições democráticas brasileiras, durante esse tempo tiveram todas ceguinhas. Mas isso era sujeito a controvérsia na altura. Era sujeito a controvérsia? Era sujeito a controvérsia. Portanto, não. O presente era sujeito a controvérsia. Não é sujeito a controvérsia. É aquilo que o Bolsonaro diz quando diz que vai fuzilar os adversários políticos. Aí não é sujeito a controvérsia. Mas vai fuzilar, que é amanhã, a partir de amanhã vai fuzilar os adversários políticos? É um facto, é uma declaração, não é comparável. Não é só grave. Eu não estou a desculpar. Mas é mais um político que não cumpre o compromisso. Exatamente, é que não é só grave fuzilar. Não. Utilizar essa linguagem em si mesmo é grave. Com certeza que é grave, mas alguém diz que não é grave, é gravíssimo. Pronto, é isso. Não é grave, é gravíssimo. Eu estava a perguntar se será comparável uma situação em que há uma declaração de facto de um candidato, que agora é presidente, compará-la com uma situação em que havia ações políticas que são sujeitas a controvérsia. Eram sujeitas a controvérsia. Não eram... É a diferença entre alguém que está a dizer palavras indecentes e bárbaras, certo, e uma pessoa que estava a fazer coisas indecentes e bárbaras à frente de toda a gente. Só é controverso para quem não queria ver.
José Sócrates, durante o tempo que fez o que fez, em 2005, com certeza que ninguém sabia, em 2006, dou de barato até de 2007. A partir de 2008... Que mês? A partir de 2008, olha que eu sou capaz de dizer, mas a partir de 2008 não é controverso. As coisas estavam à frente de toda a gente. À frente de toda a gente. Eu acho espantoso que Francisco Assis, que eu gosto até de ler muito Francisco Assis e muitas vezes até estou de acordo com ele, esteja aqui fantásticos a escrever textos indignadíssimos, a canalha, o canalha daquele candidato, e depois de 2009 a 2011, 2009 votar em José Sócrates é uma obscenidade. Estar no Parlamento, como Francisco Assis estava, a defender o governo de José Sócrates, era uma obscenidade ainda maior. E, portanto, impecável. Agora, só tenham alguma coerência. E, por isso, eu faço votos. É verdade, eu... Como imaginam, tenho o total desprezo por aquela conversa de Bolsonaro. Acho, como diz o Pedro e muito bem, que ainda que Bolsonaro não vai fazer certamente metade e não vai andar certamente a fuzilar os adversários políticos, aquelas palavras concretas fazem uma espécie de são uma infração do jogo democrático. São uma infração do jogo democrático e são inaceitáveis. Sem dúvida nenhuma. Mas então eu peço só, por favor, que continuem com os olhos abertos quando as barbaridades estão a acontecer neste país. E foi isso que eu não vi durante muitos anos. O João Miguel Tavares trouxe o tweet de Margarida Martins, a Presidente da Câmara Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, em Lisboa, que foi apagado posteriormente, e a explicação de Margarida Martins em relação àquele tweet polémico foi que se tinha tratado de um lapso. Convenceu esta explicação, Carlos, eu não tenho Twitter e não percebo como é que aquilo funciona. Eu não sei se é possível. Se calhar as pessoas têm o telefone no bolso e tal, e às vezes... Faz-se uma chamada sem querer, às vezes telefono para amigos meus com o rabo. Sei lá se este tweet não foi escrito com o rabo. Pode ter sido. Há aquela teoria de que os macacos... Sim, os macacos com uma máquina de escrever a se viverem infinitamente. O problema é que nunca se arranjou um macaco infinito. Mas era um rabo infinito. muito articulado. Isso é um rabo. Com cláusulas, assim, com gramática. Com gramática, com pontuação. Sim, mas se um rabo é claro, às vezes suficientes num telemóvel, infinitamente também pode produzir aquilo. Pode produzir. Por falar em rabo. Não. É que... Bom tema. É que eu... Vamos lá animar isto. Não é, diz lá, o que é que achas de rabos, então? Não é nada. É só porque o João Miguel, eu percebo e até concordo em grande medida. Vais comentar o meu rabo? Não, isso... Mas podes. Não, mas já te disse em privado, tudo o que tinha para dizer. Sim. E sabes que sou um grande fã. Mas portanto, por falar em rabo, o João Miguel Tavares... Como é que... Estava a comparar o Bolsonaro com o Sócrates. Pá. E isso obriga-me a fazer uma coisa que não me apetece. Não vais defender o Sócrates. Quer defender o Sócrates? Porque a culpa é tua. A culpa é tua. Não é isso. Mas isso é injusto. Estás a dar um salto. Eu não estou a comparar o Sócrates ao Bolsonaro. João Miguel, agora eu até quero... Tenho que refutar. Eu até quero concordar contigo. Estou a comparar as atitudes das pessoas diante de um e diante do outro. Certo. Não é comparar um e outro. Mas eu até quero concordar contigo porque me parece evidente que o Sócrates tinha uma tendência antidemocrática muito... que estava muito à vista de toda a gente e se manifestou, não só em várias coisas que tu já disseste, mas em noutras ainda. E noutras que se vieram a saber mais tarde e tal. Não há dúvida. Agora, este senhor Bolsonaro é outro campeonato, apesar de tudo. Este é o tipo de pessoa ao lado da qual a gente olha para o Sócrates e diz: olha, aqui está um estadista. Sim, senhora. No blá blá blá, a falar. Sim. Mas quer dizer, falar só. Mas repara. Na ação, não, lamento. Não. Ainda não sabes? Está bem, não estou a falar da ação de ter amigos que realmente, ou de meter ao bolso. Estou a dizer que não se sabe nada. Estou a dizer que, este senhor é um bocadinho, isto é outra coisa, não é? Propor o fuzilamento de adversários, as coisas que ele diz sobre minorias, etc. Sim, mas é outra coisa. É outro campeonato verbal. Sim, dedicar a um torturador. É outro campeonato. Em que medida, Pedro Mexia, que o efeito das presidenciais brasileiras pode vir a influenciar de algum modo a política portuguesa? Porque esta semana foi dominada... Sim, mas em grande medida pelo tsunami, como disseram no Brasil. Mas isso não é bem dominar a política portuguesa. Isso que aconteceu foi utilizar a política brasileira para fazer política portuguesa, que é uma coisa diferente.
nomeadamente querendo dizer que a direita portuguesa virou tão à direita que se tornou infrequentável. Quando, de facto, a única pessoa que tomou esse passo foi o nosso muito falado André Ventura, que quando eu tinha pensado numa piada para dizer aqui, o André Ventura disse a sério, que é, saudando Moro, o Ministro da Justiça, disse, se eu for Primeiro-Ministro, escreveu ele, convidava o Carlos Alexandre para Ministro da Justiça. E claro, é esse o ponto, é esse o disparate de não perceber que há uma fronteira entre a imparcialidade da justiça e a parcialidade e a combatividade política. Eu acho que não vai haver influência nenhuma. O Ministro dos Negócios Estrangeiros disse a coisa óbvia que foi Portugal relaciona-se com os presidentes eleitos, não tem que aprovar. Temos uma relação que o Brasil já foi uma ditadura, nós também éramos. Bolsonaro diz que não. Durante uma boa parte do tempo. Bolsonaro diz que não foi ditadura. Está bem, ok. Ele contesta. Mas o que pode acontecer é, estando no Brasil, falando com metade das pessoas com quem eu falei durante os dias que lá estive, aparentemente essas pessoas vão se mudar todas para Lisboa na próxima semana. Claro que isso não vai acontecer, mas vai haver uma pode haver Mas é que elas já estavam a mudar, que é uma coisa que as pessoas esquecem. Influências. Elas estavam já estavam, sim. Sim, o Consulado Português em São Paulo fechou a possibilidade de, até ao fim do ano de passar mais vistos. O João Miguel Tavares fica assim Ministro da Miopia e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, é a vez do João Miguel Tavares, ainda ao João Miguel Tavares, se sentir regressivo. E o que é que o está a fazer regredir, João Miguel Tavares? Tanta coisa. Neste caso é só para dar um cheirinho de orçamento. Vá. O tema agora é a aprovação pelo Parlamento na generalidade do orçamento para o ano que vem. Qual é para si a nota dominante desta lei orçamental? Não, como nós somos um programa respeitável, não queríamos deixar de refletir um pouco sobre o orçamento de Estado em Portugal. Vamos refletir então. Não vamos nada. Eu só quero fazer aqui uma nota, que é, eu às vezes vejo estes orçamentos de Estado e aquilo que é prometido e aquilo que é dado. O orçamento, de um modo geral, como nós sabemos, é equilibrado e tudo isso. O meu medo é sempre aquela coisa da despesa primária e aquelas promessas e aquelas coisas que são dadas hoje em dia e que eu temo bem que quando Portugal voltar a ir ao charco, que há de acontecer mais ano, menos ano... O diabo. O diabo, sim. Vai haver outra vez um governo com extremas dificuldades em estar a retirar as coisas que nós estamos a dar atualmente. E espanta-me muito que seja um governo de esquerda a tomar medidas em que tanto dão aos ricos como dão aos pobres. E nós temos vários exemplos aqui. Nós temos os exemplos dos manuais escolares gratuitos. Vamos ter o exemplo de passes também fortemente diminuídos no seu preço. Os ricos mandam no autocarro. Para a generalidade das pessoas. Eu não vivo assim muito mal. Eu ando de autocarro e ando de metro. E, portanto, eu também vou... Obrigado, António Costa. Quer dizer, tudo isto manuais gratuitos. Obrigado, António Costa, para os meus filhos. Embora, por acaso, eu este ano não quis receber e comprei-os todos, só para chatear, mas obrigado. E o Costa deve estar lá. Eu a querer oferecer e ele vai e Costa está lá. Sobrou-me um voucher. É meu, não quis. Obrigado, não quis. Mas é isso, é o espaço. E é a questão das propinas. Mas quando as crianças voltarem a ficar lá em São Bento, vão levar com os manuais... Aliás, houve gente que me diz, estás sempre aí a criticar, mas eles foram lá e quem é que pagou aquele tempo com os miúdos? É verdade. Eles comeram hambúrgueres e foram os impostos dos portugueses que pagaram. A sério? Fomos nós. Eu não paguei aqueles Nós pagámos o lanche. Pagaste os hambúrgueres aos meus filhos. É só para saber. Eu até pedi que viesse mesmo da tua carteira. E o que se passa é os manuais, os passos que eu até acho que é uma boa medida, mas os 200 euros a menos nas propinas é uma geraldina, como se costuma dizer. Vai a todos, vai a ricos, vai a pobres. Primeira vez que eu vejo alguém lamentar, isto é uma geraldina. Em vez de dizer, olá, isto é uma geraldina. Não, e é só para dizer, e é isto um governo de esquerda, é porque estas coisas são regressivas, não existe uma estratificação pelo facto das pessoas poderem pagar mais ou menos. Os ricos recebem, os pobres recebem, e eu, desculpem, não acho isto muito normal. De quem é o maior mérito na aprovação deste orçamento, Ricardo Araújo Pereira? Do Governo, do PC e do Bloco, da conjuntura internacional? Eu voto na terceira. Quer dizer, eu tenho sempre algum... quer dizer,
só o facto de eu estar a falar sobre o orçamento, eu acho que em princípio já temos a noite ganha, não é? Não, eu sabe o orçamento... Mas a pergunta não era sobre o orçamento, era política. Eu sei. Sei que o Ricardo prefere a abrangência política, os grandes temas políticos, sim, e não a questão de pormenor, miúda, não lhe interessa tanto. Quantas linhas do orçamento é que eu li? 0, porque me prejudica depois a visão global. Se eu começo a ir lê-las... Não é? A visão global é, tu viste a PEN a ser entregue. Vi a PEN, tenho ideia... a visão global. Sim, tenho ideia que há para lá uns números e tal. Eu isso domino. De resto, mas se é para falar em habilidade, sou quem é que tem o maior mérito e tal. Quer dizer, e não menosprezando o trabalho importante, e vão 4 destes, hein? 4 orçamentos. As pessoas, houve quem duvidasse que houvesse um sequer. Exatamente. Não, sim, o primeiro, sim. Mas isto, não descurando o trabalho, que eu acho importante, aliás, do PCP e do Bloco, o maior habilidoso é sempre António Costa, acho eu. E o Centeno, eles, ainda por cima o Costa... A dupla Costini e Centeno. Ele descobriu outro contorcionista de mérito. É impressionante, porque o Centeno, de facto, consegue fazer aqui umas... É daquelas coisas que mais me custam quando as pessoas... Eu sou de letras, não é? E as pessoas de ciências diziam sempre letras e tal. Letras são tretas, que vê-se que é um verso feito por uma pessoa de ciências, nem sequer rima como deve ser. E porque não, aqui isto é exato, os números e tal, os números é que é... Não. O Centeno demonstra, mais uma vez, para já sempre que alguém faz um orçamento de Estado, demonstra-se que isto dos números é tudo uma aldrabice. E o Centeno, mais do que qualquer outra pessoa, tem conseguido fazer isso. Atenção, nem sequer é uma crítica. A gente precisa de um destes aldrabões. É assim que se faz. É assim que se faz, aparentemente. Esta solução governativa, depois dos 4 orçamentos aprovados, parece-lhe repetível na próxima legislatura, Pedro Mexia, ou bateu no teto? Quer dizer, estamos muito dependentes do que acontecer nas eleições. Das eleições, não é? Pois. O que aconteceu foi que... perante os prognósticos, incluindo aqui neste programa, de que a geringonça não ia funcionar, a lógica pareceu ser aquela lógica de que atravessa a estrada, mesmo com trânsito, e que o pior é parar. Portanto, prefere... E todos os membros da geringonça perceberam que não podiam saltar fora e, portanto, atravessaram a estrada. Cavaco Silva também sabia desde o princípio que ia chegar ao fim e ia acabar a legislatura. Disse-o no livro. Disse-o, pois, também. Mas o que acontece é que António Costa já está a dizer... já está a utilizar uma linguagem de campanha eleitoral em relação ao Bloco, várias vezes. A maneira como António Costa reagiu no caso Robles, enterrando um bocadinho mais a faca. Aliás, o Bloco reagiu muito mal. Portanto, o António Costa acha que se pode livrar do Bloco, até porque o Partido Comunista, em relação ao Bloco, é mais confiável, por um lado, tem um eleitorado menos fluido, o eleitorado do Bloco pode aparecer e desaparecer, e, portanto, é muito fácil. E o PC tem os sindicatos. Mas o PC não quer ir para o governo e o Bloco, aparentemente, está com bastante vontade. Está mortinho, mas precisamente por isso, se calhar é melhor ter alguém que não quer estar no governo, que garanta a paz sindical, que cumpra os contratos feitos e que resmunga, mas apoia. E pode acontecer que o PS, se não tiver maioria absoluta, precise só de um dos partidos. E se precisar só de um dos partidos, qualquer pessoa preferiria, nesta circunstância, o Partido Comunista ao Bloco. Está então esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se regressivo. Quanto ao Pedro Mexia, e é ainda a vez dele, declara-se um bebé. Ou seja, também se sente regressivo, como o João Miguel Tavares. Não sou eu que sou um bebé. É a mamãe que se foi embora, não é? A que é que se deve esse regresso à infância, então? É por causa há sentimento de perda aí. Chamavam a senhora Merkel a mamã. E ela decidiu que se vai embora, não se vai recandidatar. Ela é líder do partido desde o ano 2000 e chanceler desde 2005. E teve uma carreira bastante interessante porque passou boa parte dela a ser detestada por uma parte da opinião pública e publicada, embora tenha conseguido coisas importantes na Alemanha, estabilidade, prosperidade, tudo isso. E depois, ao tomar uma posição pró-refugiados, tornou-se detestada pelos aqueles que a elegeram e mais amada por aqueles que a detestavam antes.
E ela agora vai-se embora, depois de algumas... Não se vai já embora. Vai-se embora depois de terminar o mandato. Não se recandidata. Em 2021. Termina o mandato, a não ser que haja eleições antecipadas, mas em princípio termina o mandato e depois diz que mesmo que se retira da política. Bom, o que acontece é que com a desgraça que a Europa está, quer de líderes não democratas liberais, digamos assim, quer de líderes que são democratas liberais, mas não são líderes, que tivemos em vários países, neste momento as únicas duas pessoas, os únicos dois adultos à direita, pelo menos, e mesmo sem ser à direita, seriam Merkel, certamente, e Macron, admitido que Macron é de direita, enfim, de centro, mas é difícil defini-lo. Eram as duas pessoas para quem tem uma visão, digamos assim, europeísta, etc. E essa dupla funciona, como todas as duplas, melhor que quando são dois. Portanto, Macron, que já não está a safar-se muito bem em França, ficará sozinho, se aguentar até 2021, como é que são as eleições? As eleições na Alemanha. Se ele aguentar até 2021, que também não é absolutamente certo. E é interessante o percurso que ela teve, como é que a mesma pessoa, ao mesmo tempo de princípio e pragmática, são as duas coisas, ela tem princípios políticos, mas também foi muito pragmática em várias questões, passou por uma mudança, nós falámos aqui isto muitas vezes ao longo destes anos, uma mudança tão clara da opinião pública, como é que ela foi tão detestada e agora há um certo sentimento de orfandade. Eu tenho lido na imprensa europeia artigos de pessoas que não são de todo da área política da Merkel, a dizer assim: e agora? Por isso é que é o bebê. E agora? O que é que vamos fazer sem ela? E isso é bastante revelador de como está a Europa, não é? Terá sido o resultado da CDU no estado do Hessen no fim de semana passado, onde o partido de Merkel teve os piores resultados desde 1966. Fez com que Merkel tomasse a decisão de dizer que já chega, João Miguel Tavares. Sim, já vinha a tropeçar, não é? Mesmo nas eleições de 2017, não é? Que ele correu-lhe bastante mal. Eu acho que o Pedro disse o essencial, e sobretudo 13 anos, não é? 13 anos à frente de um governo numa democracia é muito, muito, muito tempo. Não é? E se forem mais 3, se for até 2021, são 16 anos. E depois disto, sabendo-se que ela não vai continuar, provavelmente ela fica politicamente mais fragilizada. Até porque vão deixar de lhe ligar, vão à procura de quem é que é o sucessor ou quem é que é o interlocutor para o futuro. Certo. O grande medo de toda a gente é que isto descambe e que a alternativa para a Alemanha comece a subir por ali acima. A alternativa para a Alemanha, que é o partido de extrema-direita. Embora na Alemanha tenha havido também um fenómeno curioso que não só a alternativa para a Alemanha está a subir, como os verdes têm tido ótimos resultados nas eleições regionais. É isso. É que o centro está-se a esvaziar e as pessoas estão a ir para cada um dos extremos. Ainda será necessário... Os verdes não são bem extremos. Sim. Os verdes alemães não são de extremo. Ainda será necessário, Ricardo Araújo Pereira, arranjar uma canja para a gorda, como gritava uma personagem de um sketch seu aqui há uns anos. Muito obrigado por salientar que é uma personagem que diz isso e não sou eu. Parecia-me evidente. Eu não trataria... Até tinha um nome, mas já não me lembro do nome do senhor. Eu também não faço ideia. Em princípio, eu até estava embriagado quando escrevi isso. Mas sim, é uma personagem... Eu não trataria a senhora por gorda porque eu não faço body shaming. E quando alguém faz body shaming, eu não acuso a pessoa de fazer body shaming, porque me parece que isso é moral shaming. Porque estás a acusar uma pessoa estás a envergonhá-la por ela não estar moralmente à altura das coisas. Mesmo isto que eu estou a dizer agora é moral shaming. Portanto, o melhor é estar calado. É melhor estar calado. Isso é sempre uma boa... Essa é sempre a lição. Se eu aprendi lição na minha passagem por este planeta, o melhor é estar calado. Esse sketch foi inspirado por uma manifestação que aconteceu quando cá veio a chanceler alemã em 2012. Há quem passe de bestial a besta, como o Pedro estava há pouco a sugerir. Será que com ela aconteceu o contrário e passou de besta a bestial? Parece, não é? Parece que foi isso. Toda a gente tem aquela... Por exemplo, Margaret Thatcher nunca conseguiu isto. Continua a ser bruxa até ao fim. Ainda no outro dia, quando ela morreu no outro dia... Rust in Hell. Exatamente. A bruxa morreu e tal, toda a gente festejou e tal. A senhora Merkel nem sequer precisa de falecer, porque normalmente quando as pessoas falecem, toda a gente diz, era um grande homem, mesmo que fosse um sacana.
Certeza mesmo que fosse uma mulher. Às vezes também. Sim. E ela conseguiu isto sem falecer. E isso é muito, parece-me... É de sublinhar. É de sublinhar. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se sente um bebé. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se mal medido. Isso é-lhe indiferente ou tem consequências? Não, eu realmente, atenção, eu tenho problemas de tamanho, eu tenho 1,93 m e eu percebo exatamente qual é o problema aqui, eu também sei o que é bater com a cabeça no teto. Ser mal medido pode impedir muita coisa. Exatamente, pois pode. Eu sei, porque o caso de que vamos falar, eu identifico-me perfeitamente porque eu sei também o que é bater com a cabeça nos tetos. Isto vem a propósito... Já agora uma nota, porque com os tetos, com o acordo ortográfico, passaram a tetos. Tu bates E nos bater tetos. com a cabeça nos tetos não só não me acontece... Mas tens pena. Mas tenho pena, sim, mas tenho pena. Bom, mas... Isto vem a propósito de uma situação bizarra. Exato. No Porto. Uma encomenda pela STCP, a Companhia de Transportes Exato. Públicos do Porto, 27 de novos autocarros. Não, até foram 173. Já foram encomendados 173. Ainda só lá estão 27, mas vêm mais a caminho. Sim. Autocarros que foram mal medidos, pelos Não, vistos. a questão é esta, há dois sistemas de autocarro. Um é de entrar lá por um sistema, um chama-se Low Entry e outro chama-se Low não sei quê. E nós optámos pelo mais barato. Qual é Sim. o problema? É que depois não passa nos túneis. Nos túneis do único. Porto. Nos túneis não, Porto. nos viadutos. Sim, raspa com a cabeça no teto, lá está. Bate. E a questão aqui é, o motorista obviamente vai ter de... Eles estão a tirar os autocarros dessas carreiras, mas se os utilizarem, o motorista para à porta do viaduto, diz, eu agora vou dar a volta pela Ribeira e a gente encontra-se no fim do túnel. Até já. Deve ser isso. Em princípio é assim que funciona. São os viadutos, não são túneis. São viadutos, não é? São viadutos. Mas Não passa pode-se pôr a questão, serão os autocarros que são grandes demais ou os viadutos é que são demasiado pequenos? Carlos, é a grande questão. É a grande questão. Se fosse no tempo de Sócrates, ele mandava refazer os viadutos. Eu não tenho a menor dúvida. Ele mantinha os autocarros e o Grupo Lena fazia os viadutos. O Jornal de vai ser Notícias, complicado. o Jornal de Notícias que revelou este caso diz que os autocarros encomendados foram escolhidos pela tal questão de preço. Será sim. caso para se usar aquela frase feita, Pedro Mexia, de que o barato sai caro? Há um grande historial de planos furados, que não só em democracia. Eu gosto muito daquele exemplo histórico do Mao Tse-tung, quando havia uma praga qualquer de pássaros e ele decidiu matar a passarada por causa da agricultura e depois as colheitas foram todas comidas pelos bichos que os pássaros comiam e, portanto... Foi a praga das minhocas. Era por isso que os pássaros existiam por causa das minhocas. E, portanto, os planeamentos sem fazer as medidas são sempre problemáticos. Atenção, isto é um caso que noutros países resolve-se ou despedindo a pessoa que fez isto, ou lá está, trocando os autocarros por outros que caibam, ou refazendo os viadutos. No nosso país, em princípio, o que vai acontecer é vazar um bocadinho de ar dos pneus do autocarro, passar o viaduto e depois sair e voltar a encher. Vá, tu estás a dar ideias, pá. Mas o que é que achas? Isto é Portugal, vai ser assim de certeza. Estás a dar ideias. Certeza que vai ser. Já é a segunda ideia que ele dá, porque a primeira era os senhores atravessam a pé, eu vou dar a volta à Ribeira. Mas vazar o pneu, essa é difícil de praticar, mas vazar um pneu... Vais ver. E vais ter o pica e vais ter o enche. Ainda crias um posto de trabalho. Não, três, um para despejar e o outro para encher. Será de investigar quem foi o incompetente de serviço neste caso, João Miguel Tavares? Eu acho que seria de investigar, mas não interessa, porque aposto que não o conseguem despedir. Porque isto é função pública. E, portanto, não há maneira. Está protegido pela Constituição. Então é uma daquelas situações em que temos que pôr aquele carimbo. Mau trabalho. Mau trabalho, mas com cuidado, que é para a pessoa não se sentir ofendida, porque senão depois pode meter baixa psicológica. Vamos aos decretos. O Pedro Mexia decreta heresias. Heresias, este foi uma semana estranha, ou estas últimas semanas foram semanas estranhas para a heresia, para a blasfémia,
porque houve algumas vitórias. Por exemplo, o Supremo Tribunal do Paquistão mandou libertar uma mulher que tinha sido condenada à morte por blasfémia. Os irlandeses votaram em referendo para retirar a blasfémia como crime previsto na Constituição. E, ao mesmo tempo, portanto, a blasfémia, estamos a falar de ofender a religião ou os sentimentos religiosos, ao mesmo tempo, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, a quem uma senhora que tinha sido condenada no Tribunal de Viena recorreu, considerou por unanimidade que ofender o profeta Maomé não cai na alçada da liberdade de expressão. E não deu razão à senhora, dizendo por unanimidade que não cai sob a alçada da liberdade de expressão e, portanto, a blasfémia na Europa foi reconhecida pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Parabéns. O João Miguel Tavares decreta marradas. Decreto marradas, porque levantou-se aqui um caso por causa de umas declarações da nova Ministra da Cultura, Graça Fonseca, que estava-se a falar do orçamento e o IVA dos espetáculos tauromáquicos parece que vai subir para 13%. Havia algo, e não só dos espetáculos tauromáquicos, mas também de cinemas. Eu vi alguns protestos a dizer que queriam que a taxa voltasse para os 6%. E ela respondeu, as outras, como aos cinemas, podem voltar, mas quanto à tauromaquia, não é uma questão de gosto, é de civilização. Ora, eu respeito imenso a opinião das pessoas sobre as touradas e quem acha aquilo uma barbárie, mas está-se a discutir o IVA. É o IVA. E o IVA não é uma questão civilizacional. Porque senão vamos cá ver, desde quando é que se mistura IVA com questões civilizacionais? Ok, a tauromaquia é uma barbárie. Então porque é uma barbárie paga 13%? Barbárie está a 13%. Tipo o quê? O Holocausto vai para 23%? É que não dá para perceber. Ou seja, a senhora pode ter opiniões muito respeitáveis, mas aquilo está-se a discutir o IVA. Se aquilo é ou não uma barbárie, é toda uma outra questão. E acho que as barbáries não estão sujeitas a isso. Também acha que é assim que nascem os Bolsonaros? Como disse Manuel Alegre, não é? É assim que nascem os Bolsonaros, com certeza. O Ricardo Araújo Pereira decreta manicura. Exato, Carlos. O que passa é o seguinte. Isso está mesmo a funcionar? Está sim. Está. Não vai sair daqui escanhoado. Vou sair daqui escanhoado. Parece-me... Não, a questão é... Já agora calar isto faz muito barulho. Mas não cheira a verniz. É essa a vantagem. O que é que aconteceu? A deputada Isabel Moreira pintou as unhas na Assembleia da República. Qual é a posição de bom senso perante isto? Não se faz, não é? Não se pinta as unhas na Assembleia da República. Ou então... Exatamente, mas é... Não, a questão é... não é a coisa mais grave que eu já vi na Assembleia da República, mas não se faz. Eu acho que isto é o bom senso, é o mínimo, não é? É tipo, não se pinta as unhas na Assembleia da República, mas realmente ao que eu tenho visto não é a pior coisa que já se fez na Assembleia da República. O que é giro nesta notícia... ia dizer, não se pode dizer do que é que eu ia dizer. Nesta notícia muito minúscula são as reações, como sempre. Que são as reações... Gravíssimo! Como é possível? Não é assim tão grave. Segundo, muito bem, pode-se, senhor, pode-se, e até se deve, pintar as unhas na Assembleia. Não. A esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses não pintam as unhas no trabalho. Lamento. As professoras, as médicas, as juízas, as caixas de supermercado não pintam as unhas no trabalho. É preciso uma pessoa estar mesmo muito convencida do seu privilégio para achar que pintar as unhas... Eu pinto as unhas na Assembleia da República, hipótese. E pronto, e depois... a vozearia que se gerou... Não, porque até realmente lá fora dizem... Alguém foi buscar o seguinte exemplo. Então não é que lá fora até as deputadas até amamentam. É exato. Boa comparação. É exatamente o mesmo caso, porque a sensação que eu tenho, aliás, vê-se nas imagens, se a Isabel Moreira não pintasse as unhas naquela hora, as unhas iam começar a chorar. Era evidente. Mas aqui no Governo Sombra pode-se fazer a barba. Ora, está. Acabamos bem escanhoados. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.